Você quer estudar espiritismo, mas você não sabe por onde começar? Então eu vou trazer aqui 3 dicas incríveis de gente que estuda muito o espiritismo e que vai passar para você aí algumas técnicas, algumas práticas que eles usam para que você melhore os seus estudos, para que você se aprofunde ainda mais. Olha, quando a gente fala em livro espírita, eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel que está no Pensamento e Vida, se eu não me engano, no capítulo 4, quando ele vai falar em instrução. E ele vai falar do livro de uma perspectiva que geralmente a gente não encara. Ele vai falar que o livro, na verdade, é como se fosse um imã, que nos leva, que nos conduz, nos induz a processos de telementação, de conexão de mente, a sua e as mentes que inspiraram aquele livro que foi escrito. Veja que visão diferente do que é ler um livro e estudar. Você vai ler Sócrates, você vai entrar em conexão com Sócrates. Você vai ler o Evangelho, você vai entrar em conexão com quem? Com quem inspirou aquilo que ali está. Então isso nos traz uma nova dimensão do que é estudar um livro. E aí já nos leva a algumas reflexões no sentido de estarmos com o coração aberto, com a mente conectada, fazer uma prece antes, reservar momentos específicos, o hábito da disciplina, do estudo, da manutenção. Com isso a gente vai criando uma ambiência melhor da nossa mente para que a gente não simplesmente leia superficialmente, mas para que a gente, enfim, se conecte com os autores que estão ou que inspiraram aquelas ideias. Então acho que essa é uma dica importante se a gente quiser realmente tirar o melhor de cada livro espírita. Que dica você daria para quem quer pegar um livro espírita e trazer ele para a nossa essência, para a nossa vida? A dica que eu dou é assim: sempre faça um estudo sistêmico. Nunca pegue uma questãozinha só. Pega a palavra, procura a questão, olha na obra, de uma maneira assim, dialética, sabe? Não linear. É como navegar, que você vai abrindo vários sites e vai pegando e aí você vai construindo uma coisa que não tem muita lógica, não linear. Eu acho que o estudo verdadeiro é esse. Se você ficar muito assim, essa palavra está dito isso aqui, você não compreende. Então, às vezes o Emmanuel aborda um tema, aí em outros 10 livros ele fala do mesmo tema e cada vez que ele fala, ele traz um elemento novo. Se você fica só numa obra, sua visão é limitada. Para quem está nos assistindo, que dica você daria para que a pessoa pegue um livro espírita, para que ela possa estudar ainda melhor a doutrina? Então, a minha dica é que a pessoa escolha o livro que toque o seu coração. Aquele que o coração pede para que ela possa ler e estudar. E, claro, que todas as obras e todos os ensinos estejam sempre comparados, analisados à luz do conhecimento básico que são as obras de Kardec. É bom ler as perguntas, meditar sobre elas, porque é no silêncio do nosso recolhimento interno que muita coisa acontece, que a inspiração pode vir, que os insights acontecem, e também conversar com aqueles que têm um conhecimento. Então, participar de grupos de estudo, onde as pessoas possam aprofundar a respeito dessa temática e pesquisar na internet, pessoas que falem a respeito daquela temática é muito importante, porque o que caracteriza o espírita é ser um livre pensador. Sim. É ter a habilidade de raciocinar e chegar às próprias conclusões. Um espírita não é reconhecido por saber repetir a opinião de alguém a respeito de um tema. Então o espírita tem que conhecer as bases e os princípios espíritas inamovíveis, que são aqueles estabelecidos e demonstrados por Allan Kardec, tem que aprender o pensar espírita, que é raciocinar e utilizar a lógica e o bom senso, assim como as informações mediúnicas, assim como o próprio raciocínio, à luz da imortalidade da alma e construir a sua própria visão. E claro, se inspirando sempre naqueles que são os autores mais confiáveis, como André Luiz, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como a base kardeciana, mas, sobretudo, produzindo uma capacidade própria de pensar ao invés de simplesmente só reproduzir e repetir o que o outro fala sem saber defender aquela ideia. Quando então isso passa a ser um raciocínio próprio da pessoa, quando ela introjeta a capacidade de pensar e de sentir, então o Espiritismo faz um movimento dentro do coração. Bons estudos para nós. Para todos nós, que Jesus siga nos abençoando sempre. Assim seja.